Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui em mais essa oportunidade que Deus nos concede de compartilhar a sua palavra. E hoje eu quero convidar você a ler no Salmo 149, o versículo 4, que diz assim: Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Só vamos ler este versículo. Esse Salmo 149, como todos os últimos salmos, eles são cânticos de louvor e adoração e são convites para que a adoração ao Senhor seja íntegra, seja verdadeira, seja constante, seja de todas as formas, com toda a alma, com todo o ser de uma pessoa, de alguém que serve ao Senhor. Mas nesse versículo aqui, o salmista coloca como uma das razões para o louvor e adoração justamente o adorno dos humildes. Vamos dizer assim, o adorno dos humildes. E então, como essa palavra humilde, humilhação, vergonha, humildade está constantemente mencionada nos Salmos, os salmistas citam muitas vezes essa expressão. Então, nós vamos refletir um pouco hoje sobre o que isso significa, o que isso quer dizer. Então, vamos pensar sobre o adorno dos humildes. Compreendendo primeiro, em primeiro lugar, nós temos que compreender o termo humilde e humilhação, aqui no contexto do livro de Salmos. E humilde, segundo o dicionário mesmo, significa virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e debilidades e agir de acordo com tal conhecimento. É a ausência de soberba, de jactância, de autossuficiência ou de orgulho. Então, a palavra humilde significa alguém que é consciente das suas condições, das suas limitações, das suas debilidades e age de acordo com esse conhecimento, certo? E o que significa a palavra humilhação? Humilhação significa rebaixamento, vergonha, vexame, aquilo que envergonha. É a recompensa ou pagamento pela ausência de humildade. Então, nem todo humilde é humilhado, não. São coisas totalmente distintas e tem inclusive um sentido ambíguo, contrário. Nós precisamos compreender que quando a Bíblia fala de humilde, ela não está falando daquele coitadinho, daquela pessoa carente às vezes, ou daquela pessoa que não tem conhecimento de algumas coisas, não. A palavra humilde no contexto bíblico, e especificamente aqui no contexto dos Salmos, ela tem outro sentido. Assim como também a palavra humilhação, e a palavra envergonhados, que são usados no mesmo sentido aqui no contexto dos Salmos. Veja que no Salmo 147, no versículo 6, o texto diz, na tradução em espanhol, que eu considero mais clara, ele diz: o Senhor exalta os humildes e humilha aos ímpios até o chão. Então veja só que o humilde e o humilhar não são coisas iguais, são coisas diferentes. E a Bíblia diz que o Senhor exalta os humildes. No texto que nós lemos inicialmente na nossa leitura, no Salmo 149, versículo 4, diz: e de salvação adorna os humildes, enquanto que humilha aos ímpios até o chão. Em outros textos, em outras referências, outros salmos aqui, nós vamos encontrar a expressão que o Senhor envergonha os ímpios, que os ímpios serão envergonhados. Então nós precisamos compreender o que quer dizer ser humilde na presença do Senhor. O que quer dizer ser humilde aos olhos do Senhor? No livro dos Salmos, se utiliza muitas vezes essa expressão humildes, humilha ou envergonhado. Humilde, então, é aquele que reconhece que é pecador,
que é rebelde, que é perdido e se submete arrependido ao Senhor, esperando sua misericórdia e graça e recebendo seu perdão e submetendo-se a obedecer os seus mandamentos. Lembre que humilde, o significado da palavra humilde é alguém que conhece suas próprias limitações e debilidades e age de acordo com esse conhecimento. Então, no contexto bíblico, humildes são aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras, que são rebeldes diante de Deus, que estão perdidos, condenados diante de Deus e que se arrependem, então, submetendo-se ao Senhor e esperando a sua misericórdia e graça e recebendo assim o seu perdão e obedecendo então os seus mandamentos. Esse é o sentido da palavra humilde. Por isso que a Bíblia diz que, como diz no Salmo 147:6, que ele exalta os humildes, ele ampara os humildes. E no Salmo 149 diz que ele adorna os humildes. Humilde no contexto bíblico é essa pessoa que reconhece que é pecador, que está perdido, que é rebelde diante de Deus e se submete a Deus, se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua condição e espera a misericórdia e a graça de Deus com o seu perdão. Humilhado, então, ou envergonhado, é aquela pessoa que permanece rebelde contra Deus. É exatamente o oposto do humilde. É o que permanece rebelde contra Deus, que segue no caminho do pecado e não se sujeita a Deus. Este sofrerá o juízo e a condenação. Quando nós vamos ver o que significa ser envergonhado no contexto aqui do livro dos Salmos especificamente, nós vamos entender que é sofrer a condenação eterna de Deus. Deus julgará e sentenciará, condenando aqueles que não se humilharam diante dele, que não foram humildes, que não reconheceram que eram pecadores, que não se sujeitaram a Deus e não se arrependeram. Aqueles que permanecem rebeldes, jactanciosos, soberbos, achando que podem viver da forma que querem, que nunca vão precisar prestar contas a Deus de nada, esses são o que o salmista, durante todo o livro de Salmos, vai dizer que serão envergonhados ou que sofrerão humilhação. Então, esse envergonhar e esse humilhar não é no sentido de sofrer um vexame por alguma pessoa aqui nesse mundo ou ser desprezado por alguém aqui nesse mundo, não. O contexto, o sentido do envergonhar é sofrer o juízo de Deus e a condenação do Senhor, porque não se humilhou na presença do Senhor, porque não se submeteu a Ele, porque não se arrependeu dos seus pecados. Então é sofrer a condenação eterna de Deus. No final terá que prestar contas a Deus, ser sujeitado e condenado. Lá em Filipenses, Paulo escreveu que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, os que não são humildes, os serão envergonhados, porque terão que curvar-se diante do Senhor e confessar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E mais, vão ouvir a sentença de condenação, porque não creram em Deus e não se sujeitaram a Ele. Vamos ler mais alguns textos. No Salmo 18, versículo 27, o salmista diz o seguinte, Salmo 18, versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Entenda que o povo humilde aqui não é o coitadinho, o pobrezinho. O povo humilde aqui é aquele que se arrepende dos seus pecados e se submete a Deus, se sujeita à vontade de Deus. No Salmo 25, o versículo 3, o salmista diz, com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, o que é humilde na presença de Deus, esse não vai ser envergonhado, diz o salmista.
No versículo 9 ainda desse salmo, ele diz, no versículo 8 ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. No Salmo 76, nós podemos ler também no Salmo 76, versículo 9, está escrito assim, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Salvar os humildes da terra. Se nós formos, vamos a ler agora Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. Capítulo 17 do profeta Jeremias, o versículo 13, diz o seguinte, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Então, observe que a vergonha é para aqueles que não são humildes na presença do Senhor. Tiago, vamos lá para o Novo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago também fala sobre isso. Capítulo 4 de Tiago, o versículo 6 e o versículo 10, ele diz, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele segue dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus, purificai as vossas mãos, tal, afligi-vos, lamentai, chorai, etc, etc. E no versículo 10 ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então perceba a diferença do que é ser humilde no contexto bíblico e no contexto dos salmos. 1 de Pedro também, no capítulo 5, o versículo 5 e 6, o apóstolo Pedro disse o seguinte, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E o versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, nós percebemos que a Bíblia nos ensina que aqueles que são humildes na presença de Deus são salvos pelo Senhor, são adornados com a salvação, como o salmista diz aqui no Salmo 149, no versículo 4, que nós lemos. Qual é o adorno dos humildes? O adorno dos humildes é a salvação, o perdão que Deus concede pela sua infinita graça. O que Deus requer então? No profeta Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, Miqueias capítulo 6, no versículo 8, nós podemos ler, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Observe, preste atenção, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus requer do homem, do ser humano, que ande humildemente com o seu Deus, ou seja, sujeito, subordinado, obedecendo à vontade de Deus. E para concluir, então, para finalizar, eu quero lembrar o que Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, no versículo 3, quando Jesus iniciou o Sermão do Monte e ele fala sobre as bem-aventuranças, no versículo 3 ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser humilde é confessar os seus pecados, reconhecer a sua condição de pecador, de rebelde, de perdido, de condenado diante de Deus. É arrepender-se e sujeitar-se a Deus, submeter-se a Deus,
para receber a sua graça e o seu perdão. E estes, diz a Bíblia, serão adornados com a salvação, serão galardoados com a salvação, receberão das mãos de Deus a justificação, o perdão e a salvação. Então, o adorno dos humildes é salvação, graça e perdão. E que o meu desejo é que você tenha esse adorno na sua vida. E se você ainda não experimentou isso, eu te sugiro carinhosamente que você seja humilde na presença de Deus. Ser orgulhoso, já que está ansioso, soberbo, não vai ajudar. Confiar em outras coisas não vai te salvar. O que te salva é você ser humilde na presença de Deus. A humildade, Deus, como disse o apóstolo Pedro e Tiago, a humildade Deus exalta e exalta com salvação e com perdão. Que a bênção do Senhor seja na sua vida e você possa experimentar essa maravilhosa graça, que você seja contado entre os humildes e não entre os orgulhosos que serão envergonhados. Uma boa tarde para você e que o Senhor te abençoe todos os dias.